Oi, que alegria ter você conosco. Hoje a nossa palavra está baseada em Mateus 11:25. Senhor do céu e da terra, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Hoje a gente vai falar de algo muito especial, como que Deus revela ideias, direção e inspiração àqueles que vivem uma vida de oração. O meu nome é Melissa e estamos aqui com o pastor Leodoro, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o tema de hoje. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Melissa. É um prazer estar aqui com você e com o nosso público que nos acompanha. E falando nesse texto de Mateus, capítulo 11, versículo 25, Melissa, você está lendo numa versão revista e atualizada, Sim, né? uhum. E nessa Bíblia aqui, é bom nós falarmos assim de versão, amados, porque tem várias Bíblias, inclusive o povo tem uma mente de falar assim, a Bíblia católica e a Bíblia dos crentes. É bom nós falarmos, não existe isso, amados. Existe uma única Bíblia. Acontece que a Igreja Católica Apostólica Romana, eles usam a Bíblia apócrifa. A Bíblia apócrifa tem alguns livros a mais que foram compostos. Eu vou entrar nesse detalhezinho assim para explicar, porque eu vou ler uma outra versão para o povo entender. Uhum. E a Bíblia apócrifa, tem 7 livros, 1ª, 2ª Macabeu, Judite, esses livros ali, que foram escritos por homens e mulheres de Deus, mas num período entre 400 anos até Jesus Cristo, onde não houve profeta em Israel. Deus emudeceu, ficou quieto. Então esses homens falavam de histórias e não coisa inspirada. Os profetas antes deles e os apóstolos depois falavam coisas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso essa Bíblia apócrifa que a Igreja Católica usa, mas quando você vai para o Velho Testamento e Novo Testamento, somos uma Bíblia só, tudo igual. Mas nós temos várias versões, revista atualizada, nova versão internacional. E essa Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia Mensagem, na linguagem contemporânea, esse texto aí, olha mesmo como é importante. Versículo 25 diz assim, inesperadamente Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor dos céus e da terra, escondesse teus caminhos dos eruditos e sabichões, e revelaste os mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Olha só, então, ali fala dos entendidos e eruditos, aqui fala eruditos e sabichões. Como tem sabichões hoje em dia, né? Pessoas que sabem tudo e não sabem nada, porque não tem a orientação da palavra do Senhor. Mas esse texto aí vai discorrer de muita coisa importante, porque nós vamos falar do 20º dia do nosso livro 100 dias, né? Sim, uhum. E ali tem ideias importantes que vêm de Deus, que é importante você ler. Eu tô tendo na mão o livro dos 100 dias, que eu quero, a Melissa vai entrar no assunto, nós vamos discorrer da importância de você ouvir Deus falar com você. E como é que ele fala? Orando. Exatamente. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. É importante isso. Pastor, tem um testemunho muito interessante de uma mulher chamada Mary Hunter, que disse ao New York Times que todas as receitas dela eram inspiradas por Deus e sempre antes de ela fazer alguma receita, ela orava. E ela disse, eu não tenho um livro de receitas. A oração é onde eu recebo 99% das minhas receitas de Deus. E isso mostra que a oração não é apenas espiritual, mas traz uma direção para a nossa vida. Pastor, o que isso tem a nos ensinar? Isso vem nos ensinar a dependência de Deus. Verdade. Quando nós dependemos de Deus, tanto na vida espiritual, porque nós vamos entender o seguinte, Melissa, a vida nossa aqui na Terra, nossa vida desde que nascemos até nós morrermos, casamento, trabalho, estudo, igreja, tudo isso é um paralelo da vida no céu, entendeu? Sim. Então nós estamos aqui vivendo, preparando, como Jesus disse que ele foi, João 14, eu vou preparar lugar
morada junto ao Pai, quando tudo estiver pronto eu vou vir buscar vocês. Então o Senhor está preparando a morada para nós. Se Ele falou que vai preparar morada, nós vamos ter casa lá. Sim. Não vamos ser morador de rua, né? Uhum. Aí morar no céu, eu creio que a casa vai ser top, top. Sim. Imagina feito pelos anjos, por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo, né? Uhum. Então, quando ele está falando assim, nós dependemos de Deus, e essa mulher que fala aqui no capítulo 20, inclusive no texto aqui, hoje, dia 20, dia 19, eu mandei no meu áudiozinho, eu mandei só o título aqui, ó, Uma Receita do Céu. Não fiz aqui porque eu quero que o pessoal tenha esse livro, porque nós estamos hoje, amado, no 20º dia. Temos ainda 80 dias para orar, para buscar, para ler mensagens extraordinárias. Mensagens uma mais fantástica que a outra, que nós temos lido aqui, criando uma grande sementeira. Olha só, sabe? Honrando a Jesus com o melhor. Então aqui ela fala da receita, enquanto ela não tinha uma receita. A minha mulher, pastor Eusina, ela tem uma receita. Ela tem um livrinho e ela cozinha bem, mas quando ela quer algo especial, ela vai lá para a receita dela, né? Sim. Aí ela passou para a filha, passa para as netas também. Uhum. E essa mulher diz assim, ela não tinha receita. Quando ela quer preparar uma comida, ela ia orar, Senhor, o que é que eu faço hoje para os meus filhos, para o meu marido? Sim. E o Senhor dá essa receita que ela fala aqui no livro, né? Que nós vamos ler, você pode escolher alguma coisa. Sim. Mas da carne que ela estava preparando, e uma carne preparada, prepara só aquilo, no fim cansa, né? Sim. E Deus dá não só para ela uma receita de sabor, para ela, para o marido, para a casa dela, mas ela dá um instrumento para ganhar dinheiro. Falando nisso, ainda falou no livro que por 200 anos muitas pessoas estavam querendo fazer esse instrumento e não estavam conseguindo. Mas essa mulher, naquele momento, quando ela orou para Deus, ela conseguiu fazer isso. Olha só, 200 anos os pesquisadores de engenharia, como é que eles vão fazer um instrumento para temperar a carne lá dentro, né? Sim. E o Espírito Santo dá para ela, e ela depois patenteia isso. Sim. Porque as pessoas, mas isso aí é bom para patentear, Uhum. né? Certamente aqui não disse ela obteve lucro com aquilo, mas as empresas que formaram equipamento através da ideia dela, a de oração, veio trazer emprego para quantos funcionários, quantos empresários, Melissa, tem hoje, né? Uhum. Essas fábricas de panela, de colher, de faca, essas coisas todas, usaram esse instrumento que Deus deu para uma serva dele, pedindo para ele para fazer comida, e ele dá a ideia. Exatamente. E eu tenho uma pergunta para você que está assistindo. Em que área que você precisa de Deus hoje? Escreva aqui no nosso chat. O que eu posso dizer para você, meu amado, e minha amada irmã de fé, que estão nos acompanhando, quem sabe você nem professa a nossa fé, não seja nosso irmão e irmã ainda, mas eu creio assim, se você acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós somos irmãos de fé. Quando nós dependemos de Deus, não só na nossa vida profissional, mas familiar, porque todos nós, na idade que eu tenho, a gente diz o seguinte, se você acompanha uma pessoa de mais idade, você tem muito mais facilidade de vencer na vida certos obstáculos. Quando eu caminho com um jovem, eu começo a conversar com ele, não falamos em Bíblia, nós falamos da vida roteira, família, trabalho, política, igreja, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, e nós entendemos o seguinte, uma pessoa de 20, 25 anos, 30 anos, estudada, formada, tá bombando, tá saindo, sabe, pensamentos por tudo quanto é lugar. Não tem experiência, não sofreu a vida, mas é um sofrimento. Coisas boas, maravilhosas, mas tem sofrimento. A vida, ela tira mais do que dá. Para falar bem a verdade, para ser sincero, ela tira mais do que dá.
ela dá as coisas boas, mas também tira as coisas boas nossas, que trazem sofrimento, trazem depressão, trazem marcas profundas. E quando nós estamos dentro desse parâmetro de dependência de Deus, Melissa, nós podemos, Senhor, eu não sei mais o que fazer, que caminho tomar. E cada experiência que a gente tem, cada sofrimento que a gente passa, cada experiência maravilhosa, e não é só o sofrimento que traz experiência, né? Sim. As coisas boas, a gente vai guardando isso. Então, ó, pessoa que tem 25 anos, 30 anos, perto de uma que tem 60, 70, 80, olha quanto caminho, quanto ela vai ter que perder, quanto ela vai ter que ganhar para chegar naquela idade. Aí eu falo para o meu jovem assim, quando eu entrei numa empresa, eu tinha 14 anos, eu tinha uma empresa que tinha aproximadamente uns 100 e poucos funcionários, e eu entrei num mês de abril, e junto comigo entrou 4, 5 meninos da minha idade, garotão. E eu pensei, se eu me encostar neles, não sabem nada. E eu olhei para umas pessoas de idade lá trabalhando na máquina, e eu pensei comigo, ninguém me ensinou, eu pensei, se eu me encostar naquele coroa lá, eu vou extrair muita coisa dele. O que ele levou 10 anos para aprender, eu aprendo em uma palavra dele. E foi isso que eu fiz. Me encostei naquelas pessoas de mais idade, em pouco tempo eu trabalhava em todas as máquinas daqueles setores todos, porque eu tinha experiência. E assim é na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, entendeu? A gente vai vivendo com pessoas, convivendo com elas, tomando ideias, perguntando, e a gente vai absorvendo. O caminho fica muito mais fácil, filha. Muito mais fácil. E para você que está em dúvidas aí, como é que eu faço, pastor, para poder ter essa experiência? Nos procure. Nosso endereço está aí com você. E aí nós vamos sentar com você com paciência e com tempo, claro, com prazer também, ir passando as experiências que nós temos. Tenho certeza que você vai ganhar bastante e a sua família também. Sim. Voltando nesse assunto sobre estar em dúvida ou não, talvez você que está assistindo esteja em algum momento de dúvida, sem saber o que fazer, sem direção. E hoje, Deus está nos ensinando. Busque em oração, seja sensível à voz dele e anote o que ele falar quando ele te falar. Pastor, vamos orar por todos que precisam de direção? Orar? Isso é o que nós sabemos fazer, né? Amém. Gostaria que você colocasse a mão no teu coraçãozinho, se você puder, se você estiver no carro nos acompanhando, só ouvindo, né? Então, não tira a mão do volante, fica aí de olho aberto, mas fique atento ouvindo. Paizinho bendito, eu estou aqui nesses 20 dias do nosso livro 100 dias para alcançarmos um rompimento sobrenatural em nossa vida. E nós sabemos, Senhor, que todos nós encontramos alguma barreira todos os dias que nós precisamos romper, precisamos passar. Então, por isso, Senhor, a cada pessoa que estiver nos acompanhando, aqui estou, Senhor, eu com a minha idade, a Melissa com a idadezinha dela, bem jovem ainda, com toda essa jornada que tem. Olha a distância que está entre a idade dela e a minha, Senhor. Quantas coisas ela vai ter que enfrentar e eu ainda. Também quantas barreiras eu vou ter que romper. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos dê sabedoria. Sabedoria do alto, que a Tua palavra diz em Tiago que se nós precisarmos de sabedoria, devemos pedir a Deus que Ele nos dá liberalmente, porque a sabedoria humana é diabólica. É a palavra Tua que diz. Por quê? Porque a sabedoria humana, ela constrói bombas, ela constrói armas, Senhor, letais. Ela constrói, Senhor, esses bichos, esses produtos químicos que vão destruindo as pessoas. E a sabedoria Tua jamais vai fazer alguma coisa para destruir o homem, a não ser para edificar. Então, nos dá sabedoria lá do alto. Sabedoria humana precisamos sim, mas nós precisamos de sabedoria para aplicar aquilo que a sabedoria humana dá para o lado do bem e não do mal. Portanto, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, dizendo que nós dependemos de Ti,
E nesses 80 dias que nós vamos continuar lendo este livro, todas as mensagens sirvam para nos orientar a sermos melhores, Senhor. Temos procurado ser bons diante de Ti. Mas a Tua palavra diz que bom só tem um que está no céu, que é o nosso Pai Celestial, foi Tu que falou isso. Então, Senhor, por mais bons que nós sejamos, nós precisamos melhorar muito. Capacita-nos pelo Teu Santo Espírito, dá uma unção do Teu poder para nós sermos humildes. Senhor, a Tua palavra falou no texto que lemos de Mateus 11, 25, que Tu, Senhor, deu sabedoria, ocultaste, não revelaste, escondeste dos sábios, dos intelectuais, mas revelou para os pequeninos. Quem são esses pequeninos, Senhor? São crianças só? Não. São aqueles que se humilham diante de Ti e dizem, Senhor, eu tenho 50 anos, eu tenho curso, sou PhD, mas eu dependo de Ti. Como fez aquela mulher tão simples naquela oração, me dá a capacidade para temperar a carne, para fazer uma janta para minha família. Oh, meu Deus, capacita-nos com o Teu poder, com a Tua capacidade. Ensina cada um de nós a podermos depender de Ti e sermos humildes o suficiente para pedir isso. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. É isso. Você que assistiu, se você gostou, coloca nos comentários o que você sentiu assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal também, nos acompanhe que vão ter mais vídeos. Eu creio que nós vamos voltar, né? Vamos voltar. sim. Daqui 20 dias, talvez. Deus te abençoe. Sim.